Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui para trazer o feedback desse caso bem interessante que eu acompanhei no consultório. Esse é um caso clínico que um colega acabou pedindo uma opinião. É um paciente que foi inicialmente avaliado por uma síndrome consultiva e dispneia e ele passou com o colega acabou fazendo a avaliação inicial e a gente estava com um pouco mais de dificuldade para fechar o diagnóstico. Ele acabou fazendo uma interconsulta para uma opinião médica. Então, esse caso clínico é um caso bem legal, pessoal. Eu acabei colocando para vocês resolver fazer esse vídeo, porque a hipótese diagnóstica que o colega teve foi as mesmas hipóteses diagnósticas que vocês colocaram. Quais foram as três principais hipóteses diagnósticas que vocês colocaram aqui? Insuficiência cardíaca, hipotireoidismo e neoplasia. Esse paciente, quando passou com um colega, a principal hipótese diagnóstica que o colega teve foi de neoplasia. Então, ele fez todo o rastreio para esse paciente para neoplasia. Então, só para a gente relembrar um caso, um paciente de 73 anos, já tinha um diagnóstico há 20 anos de hipertensão e dislipidemia. Ele procurou atendimento médico para investigação de dispneia e emagrecimento de 7 quilos nos últimos 6 meses. Ele não tinha sintoma nenhum, o acompanhante fala que ele era um paciente previamente ativo, fazia as coisas no dia a dia sem intercorrência e que aproximadamente 6 meses, 8 meses, começou a ter um pouco mais de cansaço, mais de dispneia e começou a emagrecer. Ele emagreceu, porém manteve o apetite, ou seja, foi um emagrecimento sem intenção. Associado ao quadro, ele relata, na verdade, que ele começou a ter dificuldade mais para evacuar, o intestino começou a ficar mais preso, ele falava que ia ao banheiro todos os dias e começou a ter uns episódios de constipação, indo aproximadamente 3 vezes por semana ao banheiro. E no último mês, um relato dele, que ele estava ficando mais sonolento, queria ficar mais deitado, estava mais desanimado, e a esposa relata que ele praticamente não tinha vontade de fazer nada. Ela fala: nossa, doutor, tô achando que meu marido está com depressão, ele não consegue fazer mais nada, quer ficar só em casa. Então, o relato da acompanhante é que ele não tinha depressão. Então, esse paciente acabou passando um colega, e o colega viu, poxa, um paciente com emagrecimento, com o intestino mais constipado, com uma história da dispneia. A hipótese inicial do colega foi diante de uma neoplasia. Esse paciente foi feita uma tomografia de tórax, abdômen pélvico com contraste sem alterações, foi feita uma endoscopia e colonoscopia também sem alterações. Ele tinha exames de sangue, hemoglobina de 13,8, leucócito e plaqueta normal, função hepática e renal normal. Foi feito sorologias para esses pacientes, hepatite B, hepatite C, HIV, VDRL também sem alterações. Como ele não tinha diagnóstico prévio de arritmia, um eletrocardiograma com fibrilação atrial, frequência cardíaca média 97. Ele tinha um ecocardiograma com uma fração de ejeção de 57. Não tinha derrame pericárdico, não tinha doença orovalvar, então, e tinha descrição do eco em ritmo irregular. Um raio-x de tórax também sem alterações, sem derrame pleural, sem aumento de área cardíaca. Dos exames laboratoriais, ele tinha um TSH no limite inferior, mas não tinha mais nenhuma das alterações. Então, laboratorialmente, esse paciente não tinha nenhuma alteração nos exames laboratoriais. Exames complementares também não apresentavam alteração, com exceção do eletrocardiograma que tinha uma fibrilação atrial. Esse exame, pessoal, ele foi coletado aproximadamente 3 meses antes desse paciente ser encaminhado. Então, o colega acabou pedindo ambulatorialmente os exames complementares para ele. Ele foi para o colega acabou avaliando e, como eu não achava mais nenhuma alteração, o colega acabou encaminhando ele para uma segunda opinião. Ele tinha os marcadores inflamatórios, ele tem um VHS de 18 e um PCR também normal, ou seja, exames de marcadores inflamatórios também sem alterações. E nesse contexto, o colega acabou encaminhando para uma segunda opinião. E quais foram as hipóteses diagnósticas que vocês colocaram para o caso clínico? As 3 principais hipóteses diagnósticas que vocês colocaram foram insuficiência cardíaca, hipotireoidismo e neoplasia. Vamos lá, para insuficiência cardíaca.
ele tem dois achados que são os mais comuns que os pacientes geralmente apresentam, que é dispneia e fadiga. Entretanto, se a gente for colocar os critérios de Framingham, o único sintoma que ele tem, o único achado que ele tem, que é um critério menor, que é a dispneia aos esforços. Os outros achados que nos faz pensar em insuficiência cardíaca não tem mais nenhum achado. Então, insuficiência cardíaca é um diagnóstico que temos que levar em consideração, com certeza, mas ele não tem mais nenhum outro achado. E outra coisa que chama a atenção é um edema de membros inferiores sem cacifo. O edema de membros inferiores associado à insuficiência cardíaca está associado com presença de cacifo. Então é outra coisa que chamou a atenção pensando em insuficiência cardíaca. Ah, mas será que esse paciente poderia, por exemplo, ter uma insuficiência cardíaca diastólica? Se a gente for colocar os critérios para insuficiência cardíaca diastólica, esse paciente preenche praticamente todos. Primeiro tem que ter um eco, fração de ejeção acima de 50. Ele tinha um eco, fração de ejeção de 57. Então ele tem mais que 60 anos, ele fecha 1 ponto. Se ele tiver fibrilação atrial, ele ganha 3 pontos. Se ele tiver hipertensão com 2 antipertensivos, ele faz mais 1 ponto. Se ele tiver um IMC acima de 30, esse paciente tinha um IMC de 34, só que ele tem 6 pontos. Com 6 pontos, a probabilidade desse paciente ter uma insuficiência cardíaca diastólica é mais de 90%. Então, probabilidade desse paciente ter uma IC diastólica é extremamente alta. Ele tinha um BNP de 96. Então, assim, eu a princípio não comprei o diagnóstico de uma IC diastólica. Não achei que isso tinha característica, faltava mais dados. A IC diastólica, os achados mais característicos da IC diastólica são bolhas acessórias, B3, só que nesse paciente ia ser difícil de ter bolhas acessórias porque ele estava em vigente fibração atrial. Estertores crepitantes bilaterais, turgência jugular patológica e refluxo hepatojugular, ou seja, ele não tinha nenhum desses achados. Então, assim, eu a princípio não comprei a hipótese diagnóstica de insuficiência cardíaca. Outro diagnóstico que vocês colocaram e que o colega também pensou foi hipotireoidismo. Faz todo sentido. É um paciente que vem com desânimo, que vem mais prostrado, que mais apático. É um achado que nos faz pensar. Agora, para a gente pensar em hipotireoidismo, tem alguns achados que nos chamam um pouquinho de constipação, que tem no exame clínico, que o paciente relatava. Mas agora, o que chama atenção para o hipotireoidismo? Paciente com síndrome consumptiva, não é comum o hipotireoidismo paciente emagrecer. Ah, mas se ele ficar tão apático a ponto de não se alimentar direito, pode ser? Ok. Mas assim, não era o que o paciente relatava. Ele emagrecia, porém mantinha o apetite. Então é uma coisa que chamava atenção. Outra coisa, hipotireoidismo cursando com fibrilação atrial também não é uma coisa muito comum da gente observar. E ele tinha um edema em membros inferiores, que hipotireoidismo também pode dar. Mas assim, eu achei que estava um pouco inapropriado. E outra coisa, ele tinha um TSH no limite inferior da normalidade, que fala totalmente contra hipotireoidismo. Então é algo que também me chamou a atenção. Então hipotireoidismo também foi outra coisa que depois a gente vai estudar, vai entender um pouquinho o que chama a atenção nesse paciente, o que é o grande marco desse paciente. Esse paciente é idoso. A gente vai comentar um pouquinho mais para frente, então isso fez toda a diferença no caso clínico. E outra hipótese diagnóstica que vocês colocaram, que o colega também colocou, foi neoplasia. Então ele fez um rastreio completo de neoplasia para esse paciente. Tomografia de tórax, abdômen e pelve com contraste, sem alterações, fez endoscopia, fez colonoscopia, também todas sem alterações. E nesse contexto o colega acabou encaminhando esse paciente para investigação. Mas vamos lá, pessoal. E como é que eu fiz o quebra-cabeça para tentar montar esse dado desse paciente? Então, uma coisa me chamou a atenção neste paciente. O que ele tinha? Além da fibrilação atrial, que era alterado no exame clínico, um edema em membros inferiores sem presença de cacifo. Esse edema de membros inferiores sem presença de cacifo, um dos colegas até colocou isso, não poderia ser uma linfangite, se não poderia ser uma alteração do sistema linfático. Pode ser que seja isso, uma alteração do tecido linfático. Mas uma coisa que chama a atenção, pessoal, será que isto é uma alteração do tecido linfático ou será que isso é depósito na face anterior da perna? E juntando o quebra-cabeça, fibrilação atrial, emagrecimento, dispneia,
associada com edema peritibial, que foi a interpretação minha de mixedema, eu acabei optando por solicitar novamente o TSH, e o TSH desse paciente veio extremamente suprimido. Então, que esse paciente TSH, T4, pedimos hormônios tireoidianos e acabei solicitando um TRAB para esse paciente, que veio extremamente elevado. Então, o que esse paciente tinha, pessoal? Na verdade, ele tinha um hipertireoidismo. E o que é o cuidado que a gente tem que ter nesses pacientes? Pacientes idosos, gestantes, pacientes que apresentam imunossupressão. As manifestações clínicas de qualquer doença, pessoal, elas podem apresentar com manifestações um pouco diferentes do habitual. Esse paciente tem o que a gente chama de tireoidopatia no paciente apático. Então, ele tem um hipertireoidismo no paciente idoso, e esse paciente pode apresentar de forma apática. E uma coisa que é interessante, geralmente, o que mais chama atenção no paciente com hipertireoidismo quando é idoso? Muitos sintomas cardiopulmonares. Então, esse paciente tem dispneia, cansaço, fadiga. Esses pacientes podem apresentar constipação. Até 1/3 dos pacientes com hipertireoidismo são apáticos quando idosos. Então, assim, 1/3 pode apresentar assim. Sintomas cardiopulmonares são mais exuberantes. Constipação é outro achado que descreve o hipertireoidismo apático. E o TSH dele, eu acabei falando, gente, isso tá parecendo hipertireoidismo. A hora que a gente solicitou o TSH, realmente veio um TSH suprimido, com um TRAB extremamente elevado. Mas esse paciente que ele tinha, na verdade, pessoal, é um hipertireoidismo, o paciente apático, e o paciente que chamava atenção para ele era um paciente idoso. Tudo bem? Então é só um feedback desse caso, o vídeo ficou um pouco longo, mas foi um caso bem interessante de consultório em que a gente tem que acreditar no que a gente está conversando com o paciente, a gente tem que acreditar naquilo que a gente acredita ser o correto, e quando os exames complementares fogem daquilo, será que os exames complementares fogem daquilo que eu estou esperando? Ou será que pode ser, essas alterações podem ser nesse paciente idoso? Então a gente acabou optando por repetir e acabou fechando o diagnóstico de hipertireoidismo secundário à doença de Graves. Um abraço, espero que seja proveitoso para vocês. Muito obrigado.